E muitas das vezes, para o milagre acontecer, existem determinados processos. Nós temos que passar por determinados vales, determinadas situações difíceis. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas aqui já estão cansadas de ouvir aquela história do barco, que Jesus, depois que ele despede a multidão, primeiro Jesus cura, liberta, faz milagres, e quando chega no momento de despedir a multidão, os seus discípulos, os seus apóstolos, que já estavam acostumados a no finalzinho da reunião ajudar Jesus a despedir a multidão, houve a súbita frase de Jesus: olha, entre no barco e passe para o outro lado. Aliás, foi uma ordem que Jesus deu. Onde está essa passagem mesmo? Lá no livro de... é que tem em Mateus, Marcos e Lucas mas tem uma que fala mais claramente. Quer ver, ó? Mateus 14, 22. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Mateus 14, 22. É isso daqui mesmo. Nós estamos falando de manhã. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que vai abençoar a sua vida. Amém, gente? A palavra entrando uma vez dentro de você, ela vai gerar forças para você vencer durante essa semana. Então logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Então não foi qualquer palavra que Jesus deu para os seus discípulos. Jesus ordenou os discípulos a pararem tudo aquilo que eles estavam fazendo, para tudo, e entre no barco. Não, Jesus, olha, tem a multidão para despedir, tem isso para pegar, tem aquilo outro para fazer, ainda tem tantas coisas. Não, larga tudo, é uma ordem. Larga tudo, entre no barco e passem, atravessem no barco para o outro lado do mar, enquanto despedia a multidão. Então Jesus manda os seus discípulos irem na frente e ele fica atrás despedindo a multidão. Que coisa! Mas foi uma ordem. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava Jesus como? Somente só. O Filho de Deus às vezes precisava ficar só. O Filho de Deus precisava ficar só e precisava orar. Mas todas as vezes que Jesus ficava só e Jesus orava, acontecia coisas extraordinárias. Então se Jesus orava, imagine você, imagine eu. Nós precisamos sim de momentos ímpares com Deus. Eu e Deus, Deus e eu. Entrar no quarto, como a gente diz, fechar a porta e ali colocar as nossas petições diante de Deus. Todas as vezes que você fizer isso, a sua alma vai ficar aliviada. Você vai se encher de força, de vigor, de poder, de capacidade para se levantar no outro dia e trabalhar. E por mais que venham as lutas, as dificuldades, a oração vai te manter em pé. O que mantinha Jesus em pé era a oração. E não somente mantinha Jesus em pé, mas fez com que depois da oração, depois que ele descesse do monte, ele fizesse um dos maiores milagres da vida dele, que foi ir se encontrar com os seus apóstolos, os seus discípulos, andando sobre as águas. Quando você ora, quando você clama, quando você busca a presença do Pai, mesmo sozinho, o Espírito Santo te capacita. E se for necessário você andar sobre as águas, andar sobre seus problemas, você vai andar. Por que muitas pessoas se cansam na metade da caminhada? Querem desistir? Por falta de oração, falta de comunhão com o Pai. Nós queremos muita coisa de Deus, mas nós damos para Ele o pior das nossas vidas. Qualquer coisa consegue nos barrar, qualquer coisa consegue nos deter. Então Jesus ordena os discípulos a atravessarem para o outro lado, fica despedindo a multidão. Depois que ele despede a multidão, ele sobe para o monte, vai falar com o Pai. Nesse meio tempo, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? O vento era contrário. Agora, quando a gente fala mar, a impressão que nós temos é que é o oceano Atlântico, Pacífico, Índico, né? Não, mas não é esse oceano. Eles dão o nome lá de mar da Galileia, Mar Vermelho, etc e tal. Mas na realidade é um grande rio, como aqui, ó, do lugar bonito até o outro lado, onde os nossos olhos alcançam.
Não tem aqui um lugar bonito? Aí você olha, você não vê a margem do outro lado. Mas devido esse mar, esse rio, ficar num lugar montanhoso, e montanha do lado direito, montanha do lado esquerdo, passam correntes de vento impetuosas ali e fazem ondas grandíssimas. A primeira vez que eu peguei a traqueia aqui, fui lá por outro lado, fui lá para Gurupá. Gente, o pessoal fala de onda. Eu falei, que onda da gente? A gente pegou uma maresia aqui no Rio Amazonas. Tem lugar aqui que o pessoal diz que afunda navio, de tão forte que é a maresia. Eu particularmente fiquei com medo. Eu grudei dentro do barquinho assim, da traqueia assim, fiquei segurando. Aí eu fiquei procurando as boias. Eu falei, onde tem boia? Onde tem boia? Onde tem boia? Avistei as boias. Aí eu fui e fiquei perto das boias. Falei, aqui qualquer coisa eu vou ali, pego uma boia, eu não sei nadar. Aí na hora que eu olho assim, o pessoal tinha fechado as janelas daquele barco, parecendo uma lata de óleo. As janelas tudo fechada. E não era janela de plástico não, de lona. Era janela de madeira mesmo. Fecharam tudo para a água não entrar para dentro. Falei, não adianta nem ter boia, se o negócio afundar eu morro do mesmo jeito. Falei, quer saber, vai ficar na minha. Então era uma distância mais ou menos, acho que não dava nem 14 quilômetros, 10 quilômetros de uma margem à outra. E Jesus despediu os discípulos à tarde, ordenou que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado da margem, despediu a multidão, subiu para o monte, começou a orar, e só na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os seus discípulos. E aonde o barco estava? O barco ainda estava na metade, no meio do mar, já sendo açoitado pelas ondas, já sendo açoitado pelos ventos. Isso significa que quando Jesus não está naquele negócio, você encontra maior dificuldade para chegar do outro lado. E não somente isso, Jesus ali estava dando a oportunidade para os discípulos terem uma experiência que até então eles nunca tiveram, de pegar aquelas grandes ondas, de pegar o mar revolto. Mesmo Pedro sendo pescador, a palavra mostra que era tão grande as ondas e os ventos sopravam tanto que até Pedro ficou com medo. Então o barco estava já no meio do mar. A palavra podia dizer, né? O barco ainda estava no meio do mar. Depois de horas e horas, o barco ainda estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E o que aconteceu? E os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram. Agora imagine os apóstolos gritando de medo, gritando de pavor, por não entenderem o desconhecido, por não entenderem aquilo que estava acontecendo. Eu sei que muitos, quando enfrentam um problema que nunca enfrentaram, de repente alguém chega e joga uma bomba no seu colo, e você tem que resolver. Essa bomba chega de uma hora para outra, você não estava esperando aquilo. A sua vida até então estava tudo normal, estava correndo tudo muito bem, você estava trabalhando, você estava ganhando bem. De repente chega a bomba, você é mandado embora. A sua família estava normal, o seu casamento estava abençoado, e de repente você fica sabendo de uma traição, descobre uma traição da parte do seu marido, da parte da sua esposa, descobre que seu filho está fazendo algo errado. Você descobre coisas que de repente te leva ao pânico, ao terror, porque é algo desconhecido. Mas saiba que nesses momentos de pânico, de terror, a primeira coisa que você tem que parar é para ouvir a voz de Jesus, porque em todos esses momentos Ele vai dizer para você, ei, não temas. E foi isso que Jesus disse. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas, sem conhecer, sem saber o que estava acontecendo, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, não temas, tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo, por quê? Porque sou eu. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então eu quero que você observe duas coisas aqui. A primeira é que Jesus ordenou os discípulos a passarem para outra margem do mar. Jesus jogou, sim, os apóstolos, os seus discípulos, no fogo.
no inusitado, naquilo que eles não conheciam, naquilo que eles ainda não haviam tido experiência. E se você acha que Deus também, para mudar a sua vida, para fazer você chegar do outro lado, aonde você quer chegar, você acha que Deus ele não vai permitir que você passe por momentos difíceis, você está redondamente enganado. Você só vai ouvir isso naquela canção: cenas das horas difíceis, a mesa era farta. Então o Senhor me falou: filho, esses passos são meus. Nos piores momentos da sua vida, eu carregava você. Só nessa música, porque na realidade, na praticidade, quem vai ter que enfrentar o mar vermelho é você. Quem vai ter que enfrentar a tempestade, quem vai ter que enfrentar as dificuldades é você. Porque é assim que Jesus age. Mas Ele sempre está presente. Então quando Jesus ele manda você ir, vai. Ah não, mas eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo outro, vai. Quando Jesus ele te chama, vai. O que é isso? Ah, achei que era para mim. Se Jesus está te chamando, venha. O problema é que quando Jesus chama alguém, Jesus manda alguém fazer algo, essas pessoas sempre querem colocar empecilhos, obstáculos, sempre querem dar desculpas. E Jesus ele permite momentos difíceis sim, para que a gente se aproxime dele, para que a gente busque o novo, para que ele possa fazer mudanças nas nossas vidas. O livro de Deuteronômio também, capítulo 32, a partir do versículo 10. Eu não sei com quem o Espírito Santo vai falar nessa noite, ou está falando, eu não sei. Mas só que se você puder abrir o seu coração, você vai entender, você vai receber a resposta que você veio buscar aqui nessa noite. Amém? E se você não está precisando dessa resposta hoje, dessa palavra hoje, pode ter certeza que amanhã ou depois você vai precisar dela. Você vai ter que usar essa palavra, você vai ter que colocar ela em prática na sua vida. Então a palavra aqui, no livro de Deuteronômio capítulo 32, versículo 10 diz, que Jesus achou que em Jacó, na terra do deserto, num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu, guardou-o como a menina dos seus olhos. Mas como a águia desperta ao seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Bispo, por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque é assim que Deus trata o ser humano, é assim que Deus trata os seus filhos, colocando no fogo. Não, bispo, é assim mesmo. Ele não jogou José no poço, depois tirou José do poço, permitiu que José fosse preso, caluniado, defamado, injuriado, mas depois ele não tornou José um governador. Ele não fez a mesma coisa com Davi. Davi foi perseguido, assolado. Saul tentou matar Davi por várias vezes. Ele não fez isso com Daniel. Daniel era um serviçal na casa de Nabucodonosor, não quis se prostrar diante da imagem do rei Nabucodonosor. O que aconteceu com ele? Foi jogado na cova dos leões. Ele não permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse jogado na fornalha de fogo, porque só você que não vai passar por provas, não vai passar por lutas, quer de forma tudo fácil e rápida. É como eu estava dizendo esses dias, você não quer estudar, mas quer passar de ano, quer se tornar um advogado, um médico, um engenheiro, um arquiteto. Você tem que estudar, irmão. Você não quer malhar e quer ter um corpo sarado, um corpo bonito, não quer perder a barriga, etc e tal. Você tem que malhar. Quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Quer trabalhar, mas não quer acordar cedo. Quer trabalhar, mas não procura. Então, o povo de Deus, durante muitos anos, eles foram mal acostumados
com a pregação de um evangelho barato, de facilidades, que só massageia o ego, que faz as pessoas acharem que é só chegar na igreja e serem abençoadas. Um bando de pele fina, porque quando demora um tempo, 2 tempos, 3 tempos, ele já mete o pé e vai embora. Não são como os homens do passado, que às vezes esperava 10 anos, 5 anos, 7 anos, às vezes esperava 30 anos um milagre acontecer, mas eles esperavam porque eles sabiam que cedo ou mais tarde Deus ia fazer um milagre acontecer na vida deles. Por que que hoje você vê um monte de pessoas desistindo, voltando atrás? É porque verdadeiramente elas não acreditam, são imediatistas, querem as coisas para ontem, e se Deus não faz, já mete o louco, mete o pé, solta o freio e vai embora. Deus não precisa de pessoas como você, Deus não quer pessoas como você, porque para Deus abençoar alguém, primeiro, esse alguém passa pelo fogo. A palavra diz que a prata, ela é purificada, o ouro também é purificado, mas depois, como a palavra diz, de sofreres por um pouco de tempo, Ele mesmo nos aperfeiçoará, nos confirmará e abençoará as nossas vidas. Olha só, para que fique cauterizado, marcado aí na sua mente, livro de Pedro, vamos lá, Pedro, que o mesmo Deus de toda graça, vai guardando isso aí na sua mente, guarda aí, na sua mente, na sua cabeça, aí, que o mesmo Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou para a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vai fazer o quê? Ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará e fortalecerá. Então é necessário padecer? É necessário. É necessário passar por momentos difíceis? É necessário. Por quê? Porque Deus nos trata como águia. Assim como a águia tem um zelo, um cuidado pelos seus filhos, assim Deus, Ele cuida do seu povo. Para começar, aonde que a águia faz o seu ninho? A águia faz o seu ninho geralmente em montanhas, em lugares altos, justamente para que os seus filhos não venham viver como galinha. Por quê, bispo? Porque a galinha, ela come qualquer coisa, a galinha come qualquer sujeira do chão, mas a águia não. A águia cria os seus filhos em lugares altos, porque ela quer dar o melhor para os seus filhos. A águia é uma ave de rapina impressionante, tem 2 metros de envergadura, de asas, é um predador nato, tem garras afiadíssimas, tem uma visão ocular impressionante. A águia consegue enxergar uma presa a milhares de quilômetros, ela enxerga, e quando ela desce para pegar, já era, ninguém foge. A águia não tem predadores, pelo contrário, ela é uma predadora, e qualquer bicho serve para ela de alimento. É peixe, é cobra, é outros pássaros, é raposa, é coelho, é o que tiver ao alcance dela, ela pega. E outra coisa, a águia, se você não sabe, ela acasala no ar, ela não precisa descer, ela se acasala no ar. A águia, ela consegue planar durante horas, só no vento, nas asas do vento. Quem é que toma as asas do vento e vem ao nosso encontro? Não sei, eu acho que é Deus, né? Então veja, é uma metáfora, e eu gostaria que você usasse dessa metáfora que nós estamos falando nessa noite, e fosse enquadrando na sua vida. Deus é a águia que cuida do seu povo, e você é filho dessa águia. Então a águia, ela se acasala no ar, prepara o seu ninho lá no alto da montanha, através de gravetos, folhas, serragem. Ela coloca os seus ovos, e ela choca os seus ovos lá nos altos. Quando a sua cria nasce, a primeira coisa que a sua cria vê é o quê?
o ninho, um ambiente confortável, seguro. A águia, ela tem o hábito de, quando está construindo o seu ninho, ela coloca um monte de galhos de ponta virado para fora, para evitar predadores, outros pássaros, evitar serpentes, enfim. E é um cuidado impressionante que ela tem com as suas crias, com as águiazinhas. Alimenta a sua cria 3, 4, 5 vezes por dia, o tanto que ela vê que é necessário alimentar. Mas com o passar do tempo, o que a águia começa a fazer? A águia vê que os seus filhotes começam a crescer, o lugar é confortável. Se perguntar para eles: você quer sair daí? Eles vão dizer não, porque quem é que quer sair da zona de conforto? Existem pessoas que preferem um colchão macio do que uma esteira de aflição, uma esteira que vai levá-las além. Não, aqui tá bom, daqui eu não quero sair. A pessoa até reclama. Aliás, reclamar é oração para Satanás, sabe disso, né? Você que vive reclamando, você que vive murmurando, reclamação e murmuração se chama oração para Satanás. Então existem pessoas que já acostumaram a viver naquele ambiente. Esse ambiente é a casa que você nasceu, o lugar que você foi criado, o lugar que você aprendeu, o trabalho que você tem. Quer dizer, não está bom, mas também não está ruim. Você não gosta, mas também você não quer sair dali. E assim acontece com os filhotes da águia. O lugar é bom, confortável, a mãe leva comida diariamente para eles. Então eles ficam ali praticamente com a vida amarrada. Mas eles são águias, eles têm um potencial impressionante. Eles podem ser até melhor que a mãe deles, pode crescer até mais que a mãe deles, mas na maioria das vezes eles querem ficar ali. O instinto deles é ficar ali no ninho, é não querer sair do ninho. Todo animal é assim. E muitas das vezes o ser humano também se torna essa pessoa que ela não quer sair da zona de conforto. Ela mora mal, ela come mal, ela trabalha mal, ela ganha um péssimo salário, mas ela está ali. E não é somente de dentro de casa não, é em relacionamentos também. Às vezes o relacionamento que ela tem é um relacionamento abusivo, ofensivo. O cara magoa, o cara machuca, o cara xinga, o cara trai, o cara dá o pior para ela, mas ela não consegue sair daquele relacionamento. Por quê? Porque ela já está acostumada com ele. Mas hoje eu quero dizer para você que muitos vínculos, muitos elos têm que ser quebrados para que Deus ele possa abençoar a sua vida. Você vai ter que sair de muitos lugares. Em outras palavras, você vai ter que ser despejado. Quando Deus percebe que você está na zona de conforto e não quer sair de lá, o próprio Deus vai e te tira. Você está me entendendo? Se a sua vida está na mão dele, se ele está cuidando de você, então vai ter lugares que Deus vai te tirar de lá. Vai ter amizades que Deus vai arrancar da sua vida. Vai ter lugares que você pensa: não, esse é o meu trabalho, é aqui que eu estou ganhando. Vai ter lugares que ele vai te tirar de lá. Mas tudo aquilo que acontecer na sua vida, presta atenção, é para despertar o seu potencial, é para você saber quem você é. Tempos difíceis geram homens grandes, tempos difíceis geram homens fortes, tempos fáceis geram homens fracos. Tempos difíceis é momento de separar homens de meninos, homens de crianças. Então às vezes Deus ele até proporciona. Eu não sei qual é a sua igreja, eu não sei de onde você está vindo, mas hoje é mais fácil o pastor olhar para você e dizer: é diabo que está na sua vida, é macumba que fizeram para você. Eu estou vendo uma macumba, Deus está me revelando isso, Deus está me revelando aquilo. É mais fácil o pastor te alimentar com essas desculpas de que aquilo que você está passando é macumba, é olho grande, é inveja, do que chegar para você e dizer: olha, é Deus que está te provando, é Deus que está querendo te tirar da zona de conforto, é Deus que está querendo despertar a sua fé para você sair desse lugar, é Deus que está querendo mostrar para você que você pode muito mais, abundantemente, além daquilo que você está pedindo, além daquilo que você está pensando. Esse lugar que você está, muitas das vezes, ainda não é o final. Você está na metade da sua história.
Você ainda tem muito caminho pela frente. Deus ainda tem muito a fazer na sua vida. Existem pessoas também que só ficam presas ao passado, nostalgia. O passado nunca levou ninguém a nada. Existem pessoas que ficam sentindo saudade até dos anos 80, dos anos 70, de coisas que já passaram. Quando você fica com saudade daquilo que você teve, daquilo que você já viveu, é como se você não estivesse acreditando que Deus ele pode fazer um novo na sua vida. Não se prenda no passado, não se prenda às emoções do passado, não se prenda a nada. Não fique murmurando, reclamando. Ah, bispo, no passado eu tive uma vida maravilhosa, no passado eu tive um carro, eu tive uma casa, no passado eu tive uma empresa. Isso daí só vai te trazer desgosto. Por que hoje existem muitas pessoas depressivas, angustiadas, muitas pessoas querendo dar cabo nas suas vidas? Porque elas ficam se lembrando do passado, do namorado que teve, do carro que teve, do trabalho que teve. Não, aquele trabalho que era bom, não, o bom ainda vai vir, o bom ainda vai vir. Deus tem o melhor para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ainda na mente ou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O melhor ainda está por vir. Deus tem o melhor para você. Mas às vezes, para nós alcançarmos esse melhor, Deus ele realmente tem que agir conosco como a águia. Porque chega um determinado momento que os filhos não querem sair do ninho. Os filhos querem ficar ali, não querem usar todo o potencial que Deus deu a eles. Potencial de voar, de caçar, de ser aquilo que eles foram predestinados para ser. Você foi predestinado para ser filho de Deus. Você foi predestinado para ser grande, para ter o melhor dessa terra. Então o que a águia começa a fazer? A águia, até então, as pontas das lanças, dos galhos, ficavam virados para fora, para defender os seus filhotes. Mas chega um determinado momento que até por amar os seus filhotes, porque chega um momento que eles têm que evoluir, senão eles são devorados, eles são comidos, eles são despedaçados. Porque e se ela falta? E se ela morre? O que vai ser deles? Então ela é obrigada a fazer isso. Ela começa a virar aquelas pontas, as pontas daqueles galhos para dentro do ninho. E ela vai virando. Aí chega um determinado momento que aquele lugar, que era um lugar de conforto, de segurança, começa a se tornar um lugar de infortúnio, um lugar de incômodo. Você consegue entender? Sabe? Aqueles galhos começam a incomodar os seus filhos. E na medida que eles vão crescendo, vai incomodando mais ainda. E você acha que ela para? Ela não para, ela continua virando. E até então, se ela levava alimento para eles 5 vezes, 4 vezes por dia, ela vai diminuindo, cada dia ela diminui mais. Chega um determinado momento que ela leva uma vez só o alimento para suas crias, uma vez só. Eles ficam ali no ninho desesperados, e com certeza eles devem ficar pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Até ontem a minha mãe cuidava de mim, até ontem a minha mãe me dava tudo, até ontem eu tinha comida, eu tinha carinho, até ontem ela vinha, abria suas asas e nos cobria, nos livrava do frio. E agora o que está acontecendo? Parece que a coisa está piorando, eu não me encaixo aqui, eu não cabo mais nesse lugar. É porque quando você não cabe mais em um lugar, é o momento de você mudar, é o momento de você mudar, é o momento de você sair daquele lugar. Mas é como eu estou dizendo, muitas das vezes Deus está querendo tirar você de determinados lugares, mas você não quer sair. Deus está querendo tirar você de determinados relacionamentos, mas você não quer sair. O diabo tacando pedra, Satanás tacando pedra. Foi pedra, né? Só pode.
Escute o que eu estou querendo dizer para você nessa noite. Se você não sair desse lugar que Deus está querendo te tirar, você vai ser despejado. Deus, Ele vai despejar você desse lugar. E você já sentiu que esse lugar não é para você. Você já sentiu que esse relacionamento não é para você. Você já está se sentindo incomodada. Algo já está te incomodando nesse lugar. Você já está ficando aflita, angustiada, desesperada. Você já está perdendo o equilíbrio. Você já chega em casa nervosa, nervoso. Você já está brigando com um, com o outro. Está brigando com Deus e todo mundo, porque você já não se encaixa mais aonde você está. E se você acha que é os diabos, é os demônios, não é. É Deus que está te apertando. É a águia que está te apertando. É a águia. Chega um determinado momento que a mãe já não leva mais nada. A mãe só vai lá uma vez, virar mais os galhos pontiagudas para dentro do ninho. Nesse momento, os filhos decidem sair de lá e viver suas vidas, viver o novo, ou então eles morrem lá dentro. Então muitas das vezes esse sufoco que você está passando, essas coisas ruins que você está vivendo, esse aperto, é Deus que está te apertando. É Deus te apertando de todos os lados, para que haja uma mudança em você. Deus está querendo mudar a geografia da sua vida. Deus está querendo mudar a sua mente, a sua alma, o seu espírito. É como eu estou dizendo, Ele vai te apertar. Ele vai te apertar até você se render, até você correr para os braços dele e dizer: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu reconheço que eu preciso de Ti, eu reconheço que a minha vida é nada sem o Senhor. Eu me rendo e reconheço que é o Senhor que está querendo me tirar do mundo lá fora. É o Senhor que está querendo afastar amizades, muitas das vezes até parentes, amigos, irmãos, e me trazer para o novo, porque é aqui que o Senhor vai conseguir me mostrar todo o potencial que eu tenho para ser como uma águia, para voar lugares altos, para ver novos horizontes, enxergar os seus planos, as suas vontades para a minha vida. Então nessa noite eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Se renda a Jesus nessa noite, porque eu sou teu e tu és meu. Aleluia.